Nome do livro: As Anedotinhas do Bichinho da Maçã. Autor: Ziraldo Alves Pinto. Descrição da capa. Capa com desenho de uma paisagem com animais na margem de um rio. No centro, da esquerda para a direita, um mico-leão dourado, um hipopótamo, um coelho, uma hiena, um elefante, um rinoceronte, uma onça, um rato e um gato. Acima, no canto esquerdo, uma árvore com uma grande maçã vermelha e reluzente, e um bichinho rosado, de rosto redondo e sorridente. Ao lado, na cor vermelha, laranja e amarela, o título: As Anedotinhas do Bichinho da Maçã. Acima, o nome do autor, Ziraldo, com formato de assinatura. Na parte inferior, o reflexo dos animais no rio. Abaixo, na cor azul, o texto: Bom para rir e gostoso de ler. Em seguida, o logo da editora Melhoramentos. Leitura de contracapa. O detetive pergunta: Alguma pista? Nada. Nem um fio de cabelo? Nenhum. Ótimo. Vão lá e prendam o careca. Conta outra, conta outra. E o bichinho da maçã contou todas. Este livrinho foi, no seu início, encomenda de uma professora que viu o entusiasmo dos seus alunos, que se iniciavam no prazer da leitura, envolvidos avidamente com os livros de anedotas que o velho jornal Pasquim publicava. Ela me disse: Não dá para contar umas piadinhas mais inocentes? A moça atenta havia descoberto que nada desenvolvia mais a alegria de ler de suas crianças do que historinhas que elas entendiam depressa e morriam de rir. Nem precisa que elas sejam meio proibidas, a moça concluiu. Atendi ao pedido da professora, e esta já é a 5ª ou 6ª versão desta coleção de piadinhas, que eu mesmo ilustrei. Desde a primeira edição, teve muito mais versão de crianças do que de anedotinhas. Ziraldo. É sempre uma alegria ouvir as historinhas do bichinho da maçã, que comecei a publicar no primeiro livro que escrevi sobre ele. Vocês se lembram? Ele dentro da maçã, gritando para o Adão, que já ia engoli-lo com maçã e tudo. Tem gente! As crianças gostaram muito dessa história, me parece, mas gostaram muito mais das anedotas que o bichinho contava para seus amigos, ao pé da árvore, lá no seu mundo, ou no seu paraíso. Aí as crianças me disseram: no próximo livro do bichinho, deixe que só ele conte histórias. Você fica calado. Tudo bem, fica combinado assim. A partir da próxima página, eu saio da brincadeira. E vocês ficam aí, na companhia do bichinho, de sua turma e de suas anedotinhas. Divirtam-se. Ziraldo. Pasta 1. Tão logo acordou, o bichinho da maçã convocou toda a bicharada da floresta. Reuniu a turma embaixo da sua árvore e, com todos instalados confortavelmente na sombra, se ajeitou para começar a contar suas piadas. Com o canto do olho, deu uma conferida. Estavam todos ali. Até mesmo o caracol já havia chegado. O bichinho começou a contar anedotas uma atrás da outra e os animais não pararam mais de rir. A primeira piada que ele contou foi uma de maluco. Um louco se vira para o vizinho de quarto e comenta: Estou tentando ouvir o rádio, mas ele não dá sinal de vida. Você mexeu nele? Mexi sim. Ele estava muito sujo. Achei melhor lavá-lo. Ah, vai ver, você afogou o locutor. Outra de louquinho. Ele conversava com um visitante no hospício. E falava tão bem e com tanta lógica que o visitante começou a duvidar de que o louco fosse mesmo maluco. Diga, amigo, você é mesmo louco? Eu? Claro que não, disse o louco ofendido. Sou apenas surdo-mudo. Um bêbado cambaleava pelas ruas quando avistou um guarda e foi pedir informação. Seu guarda, para que lado fica a esquina? E o guarda: Você está justamente com os pés sobre ela. E o bêbado levantando o sapato: Ah, então é por isso que eu não consegui encontrar a danada. O japonês, dono de uma grande granja, levou um casal amigo para visitar suas instalações. Eles apreciavam muito a visita, os detalhes, o frigorífico, a limpeza, tudo uma beleza. Quando chegaram ao matadouro, onde as galinhas eram sacrificadas para serem congeladas e mandadas aos supermercados, a mulher perguntou ao japonês, muito impressionada: Mas o senhor não sente pena de matar tantas galinhas?
No, disse o japonês. Galinha muito acostumadinha a morrer, no. E tinha aquele professor de gramática que gostava de falar direitinho, um português limpo, a pronúncia bem caprichada, os termos bem escolhidos. Ao ouvir as gírias que os filhos usavam, ficou escandalizado e pediu. Eu queria pedir um favor, pode ser? Claro, papai. Por favor, não falem duas palavrinhas. Uma é cafona e a outra é careta. Está bem? Tudo bem, papai. Quais são as palavras? O ladrão entrou na igreja para roubar o dinheiro das missões. Pegou o canivete e, quando já ia arrancando a tampa da caixa, o padre saiu da sacristia e percebeu que tinha alguém lá. Quem está aí? Sem saber o que fazer, o ladrão subiu lá para o altar e ficou com os braços abertos em cruz, se fingindo de estátua, ou de imagem de santo. O padre se aproximou do ladrão estátua e iluminou a imagem do santo com uma lanterna. Quem está aí? Responda ou eu atiro. E trocou a lanterna por um revólver. O ladrão, apavorado, gelou e respondeu. Sou um anjo que apareceu para o senhor. Ah, é um anjo, é? Um anjo? Então voa. Vou, eu atiro. Não posso, padre. E não pode por quê? Não é anjo? Anjo voa. E o ladrão. É que eu ainda sou filhote. Pela reação dos bichos, o bichinho percebeu que agradava. Ele estava num dos seus melhores dias. E aí continuou. Tem aquela da mulher que telefona para o escritório do marido. Meu bem, nosso carro bateu. E o marido? E o outro? Apanhou muito? O bêbado se vira para o amigo e explica. Perdi minha mulher por causa da bebida. Como? Foi atropelada por um caminhão de cerveja. Era uma vez 3 fradinhos muito piedosos, muito santos e muito puros. Um dia os 3 resolveram fazer um piquenique. Foram para o campo, estenderam a toalha sobre a relva e botaram lá seus refrescos, seus bolos e seus queijos. Saíram para dar uma voltinha e quando voltaram encontraram tudo mexido. O primeiro fradinho se virou e disse, castigo! Quem bebeu meu refresco vai ficar a vida inteira soltando pum. O segundo fradinho falou, quem comeu o meu bolo vai ficar a vida inteira rotando. O terceiro fradinho falou, quem comeu o meu queijo vai ficar com a dança de São Guido. Nesse exato momento, o céu trovejou, as nuvens escureceram e de trás de uma moita saiu um ratinho, dando pulinhos, mexendo as cadeiras e fazendo pum, ique, tchá, 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 pum, ique, tchá, tchá, tchá. Pum, ique, tchá, tchá, tchá. O juiz se vira para o ladrão e diz, quer dizer que não satisfeito em roubar o dinheiro, você também roubou pulseiras, colares e brincos de ouro. Por quê? É que me lembrei que só o dinheiro não traz felicidade. Juquinha foi ser escoteiro. No primeiro dia chegou em casa todo feliz. A mãe perguntou, fez sua boa ação hoje, filho? Fiz, mãe, mas deu um trabalhão. O que foi que você fez? Ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Mas, meu anjo, isso não é trabalho nenhum. Não é, hein? A senhora precisava ver. A velha não queria atravessar de jeito nenhum. Em plena selva, 2 índios canibais descobriram entre os destroços de um avião uma série de revistas. Começaram a rasgá-las e a engolir fotos de homens, mulheres e crianças. Diante do sabor das revistas e da dificuldade de engolir a papelada, um se vira para o outro e pergunta, fala a verdade, você acha que essa comida concentrada tem valor nutritivo? A professora quis saber, Juquinha, o que a sua mãe faz? Ela também é professora. Ah, que legal! E ela gosta? Ela só reclama de uma coisa. De quê? Das crianças. O médico chama o técnico para consertar a sua televisão. Quando o técnico diz o preço, o médico protesta. Você está cobrando mais do que eu cobro para consertar gente. Eu sei, mas é que o senhor trabalha sempre com o mesmo modelo. O dono do apartamento pressionou o inquilino.
O senhor já está devendo 3 meses de aluguel. E o inquilino: mas eu não tenho dinheiro, é só um inventor. Pois invente já um jeito de me pagar. A vidraça da vizinha apareceu quebrada. A mãe mandou chamar o Juquinha. Você quebrou a vidraça, filho? Foi sem querer, mãe, um acidente. Como acidente? Eu estava limpando o meu estilingue e ele disparou. Chega o bêbado na farmácia. Me dá aí uma aspirina. Quer que eu embrulhe? Claro! O senhor quer que eu vá enrolando ela por aí? A madame perguntou para a lavadeira. Como é? Lavou a gata, como eu te pedi? Sim, senhora. E onde ela está? Morreu. Morreu? Como? Banho não mata a gata. É, madame, ela resistiu à lavagem, mas na hora de torcer... Na lojinha da estação. Me dá uma ratoeira, rápido, que eu tenho de pegar o trem. Desse tamanho nós não temos. A enfermeira disse ao médico: doutor, um cego quer ver o senhor. Diga para ele que eu não faço milagres. O Juquinha perguntou por que o Santos Dumont, quando voltou ao Brasil, não fez um show no Maracanãzinho. A professora não sabia. E o Juquinha: é porque ele não aguentava 14 bis. O jacaré ria tanto que o bichinho decidiu contar uma piada mais longa para o jacaré ter tempo de recuperar o fôlego. O jacaré adorava piadas do Juquinha. Ele chorava de tanto rir, se bem que aquelas deveriam ser lágrimas de crocodilo. Aí, para o jacaré descansar, achou melhor contar a dos 2 matutos. Era uma vez 2 irmãos. O pai deles morreu e eles herdaram 2 vacas. Depois do enterro, foram dividir a herança. Zé, como vamos fazer para saber qual é a sua vaca e qual é a minha? Olha, Tonico, tive uma ideia. Eu corto a orelha da minha vaca. A vaca com orelha fica sendo a sua e a sem orelha fica sendo a minha. E assim fizeram. Mas eles tinham um vizinho que adorava enganar os outros e de noite foi lá e cortou a orelha da outra vaca. De manhã, os irmãos entraram em pânico. E agora, Zé, como fazemos para saber qual é a sua vaca e qual é a minha? Vamos cortar a outra orelha da sua vaca. A vaca que tem ainda uma orelha fica sendo a minha, e a sem orelhas fica sendo a sua. Concordaram. Mas de noite, o vizinho foi lá e cortou a orelha da outra vaca também. Na manhã seguinte, novo pânico. Que fazemos, Tonico? Vamos cortar os chifres. E cortaram os chifres de uma das vacas para fazer a diferença. O vizinho foi lá e cortou os chifres da outra vaca. E aí surgiu outro impasse. E agora, Zé? O rabo, Tonico. E cortaram o rabo de uma das vacas. Agora a vaca com rabo é sua e a sem rabo é minha, disse o Tonico. Na manhã seguinte, o vizinho malvado tinha cortado o rabo da outra vaca. Os 2 irmãos se desesperaram. E desta vez o que vamos fazer? Tonico pensou, pensou. Zé pensou, pensou. Ao mesmo tempo, os 2 tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte. Você fica com a vaca branca e eu fico com a preta. O louco foi à ópera. No final do primeiro ato, ao vê-lo sair do teatro, o porteiro perguntou: o senhor não vai assistir ao segundo ato? Está louco? No programa está bem explicadinho que ele só se passa 2 anos mais tarde. E a nova freguesa da quitanda perguntou ao dono: as coisas que o senhor vende duram? Ah, devem durar muito, madame. Os fregueses não voltam nunca. Num bar do centro da cidade, o executivo diz bem alto: dou $1 milhão para quem assumir agora mesmo os meus problemas. Apareceu logo um voluntário. Negócio fechado, disse o vizinho de mesa. Agora, cadê o 1 milhão? Pois é, esse já é o seu primeiro problema. Num banco de ônibus, o senhor se vira para o jovem ao lado e diz: o senhor é membro das Forças Armadas? Não, disse o vizinho. Seu pai é coronel? Absolutamente. O senhor tem algum parente influente? De jeito nenhum.
Tem algum amigo na polícia? Não, meu amigo, sou um cidadão comum. Jura? Então tira essa droga dessa botina de cima do meu pé. Chovia 3 dias sem parar e o campo de futebol estava completamente inundado. Era domingo e sem futebol o pessoal da cidade ia ficar sem distração. Aí o juiz resolveu fazer o jogo de qualquer jeito. O capitão de uma das equipes não concordou. Com tudo alagado, não vai dar. Vai dar sim, disse o juiz. Pode escolher o campo. E o capitão? Então tá. Meu time joga o primeiro tempo a favor da correnteza. E aí, numa dessas estâncias de areias radioativas medicinais, a velhinha visitante perguntou para o velhinho que já estava lá. Essa praia é mesmo boa para reumatismo? Deve ser, disse o velhinho. O meu eu apanhei aqui. Era uma vez um dentista amador que percorria os sertões arrancando dentes de quem precisasse. Chegava na praça, armava a barraca e punha um cartaz. No cartaz se via uma linda boca, lábios rosados, dentes muito brancos e as escritas: extração de dentes, sem dor, R$500, com dor, R$1.000. Todos preferiam, é claro, a extração sem dor. Não só pelo consolo de não sentir dor, mas principalmente porque era mais barato. E o método era simples. O dentista sentava o cliente na cadeira, mandava abrir a boca, pegava o boticão, dava um puxão e crau, arrancava o dente. Quando o infeliz gritava, o dentista dizia: doeu? Paga 1.000. O marido tirou os sapatos e entrou em casa na ponta dos pés para não acordar a mulher. Mas ela estava esperando furiosa e ainda acordada. Isto são horas de chegar? O que há, mulher? É cedo. Você não ouviu o relógio bater 10 horas? 10 horas? Só ouvi uma batida. Claro! Você já ouviu o relógio bater o 0? O circo estava na cidade. Um pobre casal de velhinhos procurou o dono do circo para oferecer um novo número. O velhinho procurou o dono do circo trazendo 2 gaiolinhas. Sua esposa ficou do lado de fora esperando. Logo o velhinho saiu desolado. A velhinha perguntou: não acredito, ele recusou nossa atração? O velho acenou que sim, com tristeza. Mas você não mostrou o número? Fez nosso rato tocar o hino nacional ao piano? Botou o nosso canário para cantar a letra? Fiz, mas ele descobriu na hora que o canário não cantava nada. O rato é que era ventríloco. Era uma fábrica de balas que fabricava os bonequinhos de açúcar queimado, que eram uma delícia, além de serem iguaizinhos a gente mesmo, do jeito que a gente é, sem tirar nem pôr. Eram os bonequinhos lindos, peladinhos. Aí o Juquinha foi comprar um bonequinho desses. Tem bonequinha e bonequinho, falou o dono da confeitaria. Qual que você quer? E o Juquinha: qual é o mais barato? É o mesmo preço. Ah, então me dá o bonequinho. Ué, disse o homem, por que você escolheu o bonequinho? E o Juquinha: porque contém mais açúcar, né? Na escola, a professora pergunta: quantas patas tem o cavalo? 4. Por isso, como se chama? Quadrúpede. Muito bem. E você, quantos pés tem? 2. E como se chama? Serafim. Corta para a piada do camarada que contava vantagem para o amigo sobre sua fábrica de cosméticos. É incrível, rapaz. Chegamos a tal perfeição que o batom que dei para minha namorada é tão doce e tão bem feito que quando a gente se beija, parece que estou lambendo chocolate. E o outro respondeu distraído: é verdade, eu também já tinha reparado no gosto. O dentista perguntou ao velho porteiro qual dente estava doendo, e ele respondeu no ato: segundo andar, corredor à esquerda, penúltimo dos fundos. Outra de louquinho, só que este era enfesado. Chegou ao guichê da rodoviária pedindo uma passagem. Mas para onde o senhor vai? E o que tu tens com isso? Dá logo a passagem e não te mete na vida dos outros. E tem a história dos 2 teimosos que vinham passeando pelo campo.
Aí vinha passando uma vaca pelo caminho e foi deixando cair aquelas placas pretas e enormes pelo chão. Ploc, ploc, ploc. Aí um dos teimosinhos falou: duvida que eu coma uma placa dessas aí? O outro duvidou e ele disse: quanto você me dá se eu comer? Dou-lhe R$1.000. Aí o primeiro abaixou-se e comeu uma placa da vaca, até que rimou. O outro teve que pagar os R$1.000. Aí o que tinha perdido os R$1.000 descobriu que tinha perdido aquele dinheiro à toa. Então ele falou: quer saber de uma coisa? Por R$1.000 eu também como uma placa dessas. O outro duvidou, pois era teimoso, e disse que pagava os R$1.000. Perdeu, o outro também comeu. Meia hora depois, ainda andando pelo campo, um olhou para o outro e disse assim: ô Manuel, fala Joaquim, tu reparaste que nós dois comemos cocô de graça? Aí o pobre desempregado andava pela sala lamentando a má sorte. Vivia sem trabalho, cheio de dívidas. Mulher, às vezes me dá vontade de me atirar pela janela. Não faz isso, meu bem. O síndico vai reclamar que, além de não pagarmos o condomínio, ainda enchemos o pátio de porcaria. Tem aquela do menino que foi pela primeira vez ao enterro com a mãe. Escutou os discursos atento e ficou muito impressionado. Chegando em casa, foi para o quarto e dali a pouco voltou para perto da mãe, meio assustado. Mãe, é verdade aquele negócio de que a gente vem do pó e vai voltar a ser pó depois de morto? É sim, meu filho. Então, mãe, lá debaixo da minha cama tem alguém que está para nascer ou já morreu. Pela 100ª vez, a mulher do circo estava remendando os fundilhos da calça do marido, que era engolidor de espadas. Já te pedi 1000 vezes para não engolir espadas tão compridas. Chovia em São Paulo. Ventava, fazia frio e ventava muito. Uma mulher pequenininha procura o médico e se queixa. Não sei o que tenho, doutor, mas toda vez que chove desse jeito e faz esse frio, sinto uma dor danada aqui no alto da perna. Quanto mais eu ando, mais dói. O médico a examina, sai rápido e volta com o bisturi. Doutor, o senhor não vai nem me anestesiar? Não é preciso, minha senhora. E realmente, em 2 minutos, o médico conclui a operação. A mulher levanta, dá uns passos pela sala e diz: maravilha, doutor! Como o senhor fez para eu sarar tão depressa? Cortei 10 centímetros do salto dos seus sapatos. Dizia a mamãe papagaio para o papai papagaio: querido, nosso filhinho falou hoje suas primeiras palavras. E virando-se bem séria para o filhinho: e leva uma surra se repetir o que disse. Agora era a vez de todos os bichos rirem do porco. O garoto encarregado de cuidar do chiqueirinho foi avisar ao patrão que um dos porcos tinha sumido. O patrão, furioso, dá a maior bronca. Moleque irresponsável, malandro. Se a gente não ficar de olho, vocês não fazem nada direito. Vai ver, você deixa os bichos andarem por aí de qualquer jeito. E agora, vê, some um porco. Se eu estivesse lá no chiqueiro, não estaria faltando nenhum. Na sapataria: tem sapatos de crocodilo? Depende. Que número ele calça? O restaurante estava imundo. O freguês, revoltado, mandou chamar o gerente. Por que vocês não fazem uma guerra às moscas nesse restaurante? E o gerente respondeu: já fizemos, mas as moscas ganharam. A mãe coruja encontra a amiga. Como vai seu neném? Um gênio. Imagine que já está andando há 6 meses, diz a outra. Verdade? Então já deve estar longe, hein? Outra de louquinho. Este passeava no jardim do hospício e ficou olhando o jardineiro colocar esterco em volta de uns pés de morango. Depois de muito observar, perguntou ao jardineiro: o que você está pondo nos morangos? Esterco? Diz o jardineiro. Esterco? Diz o Lelé da Cuca. Engraçado, eu só gosto de morango com creme. Um dia, um casal recebeu pelo correio um envelope com 2 entradas para o teatro e um bilhetinho. Adivinha quem mandou? Não sabiam. Pensaram e não descobriram. No dia marcado, foram eles para o teatro, certos de que iriam encontrar o autor da gentileza.
Viram a peça, adoraram, mas não descobriram nada. Aí voltaram para casa e encontraram o apartamento todo revirado. Sobre a mesa, um outro bilhetinho. Agora você já sabe quem mandou os ingressos. Assinado, o ladrão. O casal foi levar o filho ao zoológico. Foram andando pelas alamedas e jaulas até chegar à ala das feras. Aí a esposa parou deslumbrada e perguntou: Querido, que bicho é aquele usando aquela maravilhosa pele de leopardo? No pátio do hospício, o louco começou a rir feito louco. Rindo de quê, rapaz? Perguntou o enfermeiro. Ah, é que eu adoro contar anedotas para mim mesmo, e essa última eu não conhecia. O louco ficava todo feliz com sua esperteza. Diariamente ele economizava R$100. Era proibido cuspir no corredor do hospital e a multa era de R$100. Ele era muito sabido. Todo dia cuspia 2 vezes e só pagava uma. Mais louco, este chegou para o outro com as mãos fechadas em concha e perguntou: O que eu tenho aqui nas mãos? O amigo arriscou: Uma mosca. Não. Uma borboleta. Não. Aí o outro pensou e disse: Um elefante. O louquinho parou, chegou as mãos perto do olho, abriu um pouco, olhou lá dentro e disse: Está bem, sabidão. De que cor? Nessa, o elefante, daquele tamanho todo, era o que ria mais. Muitos bichos estavam com as patas apertando as bochechas. Já havia rido bastante, mas o repertório do bichinho parecia não ter fim. Ele não se cansava, e nem os bichos. O cara chegou para a mulher e falou: Querida, se eu morresse, você choraria muito? E a mulher: Claro, você sabe que eu choro por qualquer coisinha. O rapaz estava conversando com a moça quando se descuidou e soltou um pum desses horrorosos. Muito envergonhado, tentou se explicar. Tenho andado com problemas digestivos, sabe? Não sei o que ando comendo de errado. E a moça, ainda prendendo a respiração: Vai ver, você está comendo lixo. No avião, o homem se sentou ao lado de uma mulher com o filho no colo. Quando olhou para a cara da criança, não conteve uma exclamação: Santa mãe, que menino feio! A mulher ficou uma fera e começou a maior discussão. Já estava a ponto de sentar a bolsa na cara do homem quando veio a aeromoça. Calma, calma, por favor, acabem com essa discussão. Não pode ter tumulto a bordo. Mas esse senhor me ofendeu. Calma, minha senhora. Aí a aeromoça se virou para o homem. Vou arranjar outro lugar para o senhor. O homem concordou, se afastou e a aeromoça falou para a mulher: Fica chateada não, eu vou buscar um copo de água para a senhora e uma banana para o seu macaquinho. O macaco achou tanta graça que nem ficou ofendido. Aí o bichinho continuou inspirado. Na escola, na aula de geografia, o professor pergunta ao aluno: Juquinha, quais são os dias mais curtos do ano? Domingos e feriados. Tinha uma placa de trânsito em frente à escolinha. Veio um carro e arrancou. O pessoal do Detran foi lá e prendeu uma placa nova. Motorista, devagar, não mate o estudante. No dia seguinte, Juquinha colocou outra placa embaixo. Espere pela professora. O político foi pedir seu voto a um pequeno fazendeiro. Quando o fazendeiro enfesado descobriu quem estava pedindo o voto, berrou furioso: O doutor me desculpe, eu voto no capeta, mas não voto no senhor. E o político, sem perder o rebolado: Mas caso o colega não se candidate, eu posso contar com o senhor? Estava o senhor distraído no seu escritório quando chegaram as irmãs de caridade pedindo ajuda. Era a hora do almoço, ele estava sozinho quando elas bateram à porta. Ele mesmo abriu e perguntou com aquele jeito distraído: Quem são as senhoras? Somos esposas de Cristo. E ele: De Cristo? Mas, meu Deus, como estão conservadas! A amiga diz para a outra:
Todos os meses leio na minha revista que o cigarro faz mal à saúde. E então, você vai parar de fumar? Não, vou parar de ler a revista. E tem a do beberrão, que toda vez que ficava de pileque, via um jacaré na frente dele. Um dia ele estava bebendo e o jacaré apareceu de novo. Oi, jacaré, você por aqui? E o jacaré respondeu, não quero papo, eu hoje estou injuriado. Ih, você veio me encher, é? Quem está cheio sou eu. Então vamos sair e dar uma volta para tomar um ar e melhorar o astral. Astral droga nenhuma, e sai de perto, senão eu te dou uma rabada. O papo ficou cada vez pior. Lá pelas tantas, o bêbado não aguentava mais e berrou. Cala a boca, jacaré, senão eu tomo um engove e você desaparece. O jacaré adorou essa, ficou todo contente, porque volta e meia ele era citado nas histórias do bichinho. Esse bichinho era mesmo um diplomata, agradava todo mundo. Para agradar mais, resolveu contar umas rapidinhas. 2 doidinhos conversavam. Enquanto um descascava a banana e comia, o outro comia com casca e tudo. Escuta, rapaz, por que você não descasca a sua banana? Pra quê? Eu já sei o que tem dentro. O cara chegou na bilheteria do cinema, apontou o revólver e disse, o filme é péssimo, me devolve o dinheiro. Não precisa disso, abaixa o revólver, eu devolvo o seu dinheiro. E o assaltante, não senhora, o filme é ruim demais, me devolve o dinheiro de todo mundo. No hospício, o louquinho experimentou o uniforme novo e foi se olhar no espelho. O que há, alfaiate? Você fez um macacão com 3 mangas? Ué, você não disse com quantas queria. O menino já estava parado ali no meio-fio havia tempo, atento, olhando para um lado e para o outro. O dono da banca de jornal, que já estava desde cedo observando o menino, quis saber. Por que você não atravessa, meu filho? Mamãe disse para eu esperar os automóveis passarem. Até agora não passou nenhum. O operário pegou o minguado salário em notas fedorentas, rasgadas, imundas. Olhou para o caixa com a cara tão desconsolada que o caixa disse: espero que você não tenha medo de micróbios. Micróbios? Que micróbios podem sobreviver com um salário desses? O detetive pergunta: alguma pista? Nada. Nem um fio de cabelo? Nenhum. Ótimo, vão lá e prendam o careca. A jovem mãe conta para a amiga: ontem foi um dia glorioso. Nasceu finalmente o primeiro dente do meu filho e no mesmo dia ele disse a primeira palavra. Como foi que isso aconteceu? O dente acabou de nascer. Ele caiu e quebrou o dente. Um amigo perguntou para o outro: vamos ver quem come mais frutas no pomar? Vamos. E os dois saíram correndo. Cada um subiu numa árvore e começaram a comer. O primeiro começou a contar. 1, 2, 3, 28. Quando ele chegou lá pelo 100, o outro disse: 1. E ele continuou: 110, 127. E o outro: 2. Lá pelo 530, ele já não aguentava mais nem falar. E o outro: 4. O que há, rapaz? Tu não saíste da quarta? O que você está comendo? Jabuticabas. E você? Ai, meu Deus, subi no pé de jaca. Esta era do sujeito implicante, feio, falador, fanhoso, morrinha e chato. Um dia ele morreu. Quando abriu os olhos, viu um monte de mulheres bonitas. Abriu o sorriso maior do mundo. Oba, oba, isso aqui é o céu? E uma das mulheres: céu que nada, isso aqui é o inferno. Inferno? É, e você é o nosso castigo. O hotel era bem vagabundo e estava quase vazio. O hóspede preenchia a ficha quando veio um percevejo na direção dela. Ele bota a mão em cima da ficha e grita: de jeito nenhum, você não vai ficar sabendo o número do meu quarto. O paciente disse ao médico: doutor, toda noite eu sonho que sou uma galinha. E daí, meu senhor, o que tem isto? É que todo dia eu boto um ovo. E qual é o problema? Disse o médico compreensivo.
Não tem importância não, doutor? Nada, meu caro, repetiu o médico. Então passa lá em casa, doutor, para comer uma omelete. Na missa de 7º dia, os amigos conversavam. Aquela é a viúva, né? Sobreviveu ao acidente. E o rapaz ao lado dela, quem é? É o motorista. No acidente, ela perdeu a sogra, o marido e o carro. É justo que ela tenha guardado o motorista como recordação, né? Esta causou boas risadas. A cobra riu tanto que acabou escorregando para dentro do buraco do tatu. O bichinho da maçã achou que não era lá um acidente muito grave e continuou. O tímido quase nem conseguia falar com as pessoas. Um dia, ele vai até a portaria do edifício para falar com o síndico. O porteiro telefona para o síndico e ele aparece. Pois não, às suas ordens. É o seguinte, pode dizer. É que eu gostaria que o senhor proibisse a mulher do 502 de gritar com o marido. E quem é o marido? Sou eu. O exibido entrou no bar, gritando. Tem alguém aí que queira lutar com o valente? Para azar dele, um sujeito se levantou e aceitou. Era um armário de tão grande e forte. Mas o exibido não se apertou. E tem algum outro valente aí que queira lutar com este valente aqui? O homem está jantando e a comida é tão ruim que ele não aguenta. Por favor, garçom, eu não consigo engolir esta comida. Chame o gerente. Não adianta, ele também não vai conseguir. 2 amigos conversam. Sua mulher fala muito? Não posso informar com precisão, mas na semana passada tive um resfriado. Perdi a voz por 3 dias e ela nem percebeu. O circo estava indo à falência. O dono, desesperado, não sabia mais o que inventar. Aí apareceu um homem dizendo que podia salvá-lo. O que o senhor faz? Subo no ponto mais alto do circo e mergulho no meio do picadeiro. Dentro de uma tina de água? Não, claro, esse número é velho. Eu mergulho dentro de uma garrafa de Coca-Cola. Sem funil? O pai, distinto, contava para os filhos depois do jantar, orgulhoso. Meu bisavô lutou na guerra contra Rosas. Meu tio lutou contra o Kaiser. Meu avô lutou na guerra da Espanha contra os republicanos. E meu pai lutou na grande guerra contra os alemães. Foi quando um dos filhos interrompeu. Caramba, o que há com esta família que não se dá bem com ninguém? O marido entrou na cozinha e a mulher estava descascando cebola. Viu a mulher chorando copiosamente e disse, espera aí, deixa eu lhe contar uma coisa triste para você não desperdiçar essas lágrimas. Na loja de fazenda. O senhor tem pano para remendo? De que cor são os buracos? O menino para o amigo. Estou triste porque meu irmão disse que me venderia por R$1. Sorte sua! O meu disse que me daria de graça. O político famoso estava sem dinheiro e foi ao banco. Dentro da agência descobriu que estava sem documento. Falou direto com o gerente. Sabe quem eu sou? Estou sempre nos jornais e na TV. Sua fisionomia não me é estranha, mas sempre que isso acontece eu faço um teste com o cliente antes de dar o dinheiro. Por exemplo, outro dia esteve aqui um senhor dizendo ser um famoso poeta. Ele fez um poema lindo em poucos minutos e então nós demos o dinheiro a ele. Depois veio um cartunista, desenhou uma piada ótima e nós também liberamos o dinheiro. Depois veio o Pelé e marcou 5 gols do nosso caixa. E o senhor? O político ficou meio sem graça e falou para o gerente, mas eu não sei fazer nada. E o gerente direto para o caixa, pode dar o dinheiro a ele. Esta é de um rei que ficou famoso por suas burrices. Um dia ele chamou o primeiro-ministro. Mande comprar um submarino. O ministro não entendeu bem a ordem, mas, como ordens são ordens... Agora prepare uma sala para mim dentro do submarino, disse o rei. E o ministro fez conforme o pedido. Pronto, majestade. E agora? Mande colocar o submarino dentro do lago do palácio. Aí o ministro não aguentou de curiosidade e perguntou, por que o senhor pediu tudo isso? Agora só vou despachar de lá. E por quê, meu Deus? É porque eu li que no fundo, eu sou inteligente.
O menininho entrou correndo no apartamento do último andar e falou para a mãe todo assustado. Mamãe, se esconde no banheiro depressa, que aí vem os homens querendo fazer uma coisa horrível com a senhora. Que foi, menino? Perguntou a mãe aflita. E o menino explicou. É que vinham 2 homens subindo as escadas com um piano nas costas. Aí eu cheguei para eles e perguntei, onde é que vocês vão enfiar esse piano? E eles disseram, corre mãe, se esconde. No trem, o velho matuto está sentado de frente para um cara todo engomadinho que mastiga sem parar. De repente, o companheiro de viagem para de mascar, puxa um pigarro, enche a boca e dá uma cuspida na direção do velho. A cuspida passa pertinho da cara do nosso amigo e, pela janela, cai lá nos trilhos. O capial se ajeita depois do susto e a viagem continua. Mais um tempinho e o cara repete o feito. E, de novo, o cuspe passa grudadinho à cara do matuto. E assim aconteceu até o matuto se encher e olhar feio para o engomadinho. Não se preocupe, eu sou o Pedroca Gonçalves, cuspidor profissional. O matuto fica quieto, puxa uma bela cusparada e vapt, no meio da cara do Pedroca Gonçalves, e explica, Zé da Silva, cuspidor amador. O brasileiro visita a cidade de Washington. Diante da estátua de Lincoln, o guia explica, da boca desse homem jamais saiu uma mentira. Claro, americano só fala pelo nariz. Entrou no bar um camarada com um ar meio pirado, estranho, olhos esbugalhados, cara vermelha. Aí pediu um drink especial. O barman caprichou e o cara adorou o drink. Maravilha, rapaz! O barman se desdobrou e fez o segundo drink ainda melhor. Genial! Lá pelas tantas, o camarada resolveu dar um presente ao barman. Tirou do bolso uma lagosta viva. Toma, um presente para você. Muito obrigado, diz o barman. Posso levá-la para jantar? Bem, diz o homem, ela já jantou. Acho melhor você levá-la ao cinema. Esta é uma pegadinha. Você sabe a diferença entre um bule e um penico? Não. Puxa, então na sua casa deve ser uma bagunça, hein? O moço, que era uma mala sem alça, foi pedir a mão da namorada em casamento. E o pai dela quis saber. Você acha que tem condições de dar a ela a mesma vida que ela tem aqui? Acho que sim. Eu também sou muito chato. Os 2 senhores distintos estavam sentados no hall do hotel. Um deles fumava um charutão. Belo charuto, hein? Disse o primeiro. Não é dos piores. Um dos mais caros do mundo. E o senhor fuma muito por dia? Uns 10. E faz muito tempo que o senhor fuma assim? Quase 40 anos. O senhor gastou uma fortuna. Se em vez de fumar o senhor poupasse o dinheiro, teria comprado este hotel. E o outro indignado. O senhor fuma? Não. E comprou este hotel? Não, claro que não. Pois eu comprei. O doutor pergunta ao menino. Você tem algum problema com seu nariz ou com suas orelhas? Tenho sim. Estão sempre no meio do caminho quando vou tirar minha camiseta. O jovem executivo chega à porta do céu. São Pedro pergunta. O que me diz de suas más ações? E ele responde. Tive algumas, confesso, mas vendi todas na alta. O capial entra na loja de ferragens e pede uma tomada. Quer uma tomada macho ou fêmea? Ô moço, tanto faz. Eu quero uma tomada para acender a luz e não para fazer criação. Dessa vez, esse mesmo capial teve de ir ao médico e o médico mandou. Tire a calça, por favor. Começou logo a examiná-lo. Mas o senhor está totalmente descalcificado. Claro, não foi o senhor que mandou eu tirar a calça? A moça disse para o vendedor. Queria um presente para o meu pai, mas estou sem ideia. Que tal uma gravata? Não, gravata não. Ele tem uma barba muito longa. E o vendedor rápido. Então leva um par de sapatos. Tinha tanto penetra no lugar que o dono da festa subiu na cadeira e disse. Atenção, os convidados da noiva para a direita.
Metade das pessoas foi para onde o anfitrião tinha mandado. E ele voltou a dizer: agora os convidados do noivo para a esquerda. O resto do povo foi para a esquerda. E o dono da festa, então, falou: podem ir todos embora, que isto aqui é um aniversário, minha gente. O camarada procurou um casamenteiro. Pode deixar que arranje uma noiva ótima para você, mas preciso de pagamento adiantado. Ele achou justo. No dia marcado aparece a noiva. Foi um susto. Era a mulher mais feia do mundo. Olho de vidro, peruca. O freguês pediu o dinheiro de volta, falando baixinho no ouvido do casamenteiro. Não precisa ficar sussurrando no meu ouvido, não. Pode falar alto, que ela é surda. O sujeito entra num restaurante de estrada, morto de fome. Qual é o prato melhor e mais rápido da casa? Sopa de pato, disse o garçom. Pode trazer. E veio aquela sopa rala, aguada. O sujeito provou e cuspiu longe. Que sopa é esta? Não tem nem um pedacinho de pato, não tem gosto de nada. Claro que tem pato e gosto de pato. Então, você não viu o lago aí na frente do restaurante cheio de patos? Vi sim, mas vocês podiam fazer a sopa com o pato e não com a água do lago. Tem a do foguete espacial. O eletricista foi consertar o foguete. Demorou a achar o defeito. Quando terminou e ia sair, estava tudo fechado. Ele tentou se comunicar com a torre de comando, mas foi jogado ao chão com o impacto do foguete começando a subir. Correu para a cabine e viu um homenzinho verde dirigindo o foguete. Para onde estamos indo? E o homenzinho: você eu não sei, eu estou voltando para casa. E tem a do camelô, que vendia seu produto prometendo mundos e fundos. Aqui está o elixir da vida, um milagre. Toda manhã eu tomo um vidro inteiro. E olhem, não pareço um jovem, pois saibam que tenho 300 anos. Um freguês chamou o rapazinho que fazia as entregas e perguntou: escuta, seu padrão tem mesmo 300 anos? Não posso garantir. Todos pararam. Mas o menino era bem treinado e explicou: é porque eu só trabalho com ele há 90 anos. O homem chegou nervoso à mercearia ao lado do teatro e disse: quero comprar todos os tomates e os ovos podres. Já sei, o senhor vai ao teatro ver o novo comediante, não é? Fale baixo, eu sou o novo comediante. De madrugada, o médico atende o telefone. Doutor, aqui é o Moraes. Minha mulher está com crise de apendicite. Não é possível. Já extraiu o apêndice de sua mulher e nunca ouvi falar de uma mulher que arranjasse um apêndice novo. Ah, mas o senhor já deve ter ouvido falar de um homem que arranjou uma mulher nova, não? O louquinho se deitou de costas no meio do pátio do hospício e começou a cantar na maior alegria. De repente, parou de cantar. Um dos malucos da audiência foi lá e virou-o de bruços, e ele desandou a cantar de novo. Dessa vez uma canção diferente. Então, um dos loucos da audiência informou: gosto mais do lado B. O caipira andava ao longo da estrada, seguido de 10 cavalos. Nisso vem um automóvel e o motorista grita para o caipira: você tem 10, mas eu tenho 250 cavalos. E vrum, saiu em disparada. O caipira continuou o seu passo. E lá na frente estava o carro virado dentro do rio, ao lado da ponte. Aí o caipira falou para o motorista: oi, compadre, dando água para a tropa, é? Os cavalos acharam a maior graça e riram felizes. Afinal, nem sempre se pode ser superior a um carrão. Ainda pensando em carro, o bichinho da maçã se lembrou da historinha do caminhão de mudanças e do papagaio. A mudança foi toda colocada no caminhão. Um desses caminhões de carroceria aberta, abarrotado de móveis e tralha. E lá em cima de tudo, a gaiola com o papagaio. Mas a mudança devia estar mal arrumada e as ruas eram muito esburacadas. Com o balanço, a gaiola caiu com o papagaio. Desceu todo mundo do caminhão, acudiu o papagaio e botou de novo a gaiola lá em cima. Dali a pouco, o pobre coitado despenca outra vez. E outra, 1000 tombos. Aí o papagaio, no último tombo, virou-se para o dono e disse: olha aqui, me dá o novo endereço que eu vou a pé.
A bicharada riu mais da gargalhada do papagaio do que da própria piada. Aí o bichinho continuou com outra de automóvel. Preveniram o caipira. Cuidado com a cidade grande, o trânsito é uma loucura, os carros voam. Já na cidade, ele tomou um táxi. Me leva para Copacabana. E o motorista. A que altura? Se passar de 5 metros, eu vou brigar com você. Na aula de catecismo da igrejinha do Arraial, a professora tentava ensinar como se fazia o sinal da cruz. Ensinou a fazer com o polegar, a cruz na testa, na boca e no peito. Ensinou, mas não teve muito êxito. Um dia resolveu testar se os alunos tinham aprendido. E um dos meninos disse: Olha, professora, fazer as cruzinhas nós já sabe. Nós não sabe ainda é espalhar elas na cara. O freguês avisa: Garçom, tem uma mosca nadando na minha sopa. E o garçom gentil: Espera aí que eu vou à cozinha buscar um salva-vidas. Não é preciso, é só pedir para ela não fazer tanta onda. E no restaurante daqueles pés de chinelo: Garçom, meu prato está úmido. E diz o garçom mal-humorado: Tá não, é sua sopa, pode tomar. O freguês para o garçom: Esta galinha está com uma perna maior que a outra. E o garçom: O senhor quer comer a galinha ou quer dançar com ela? 2 ratos entraram no cinema e foram para a sala de projeção. Roeram todo o rolo do filme. Terminado o jantar, um perguntou para o outro: Gostou do filme? Não, gostei mais do livro. O cara montou um restaurante e anunciou que faria o prato que o freguês quisesse. Aí veio o chato. Quero um sanduíche de filé de elefante. Um só? Só um. Não vai ser possível. Por quê? Porque hoje a padaria não entregou o pão de sanduíche. A patroa se vira para a empregada nova e pergunta: Por que você não trocou a água do aquário? Uai, madame, os peixinhos ainda nem acabaram de beber a que está lá. O cara era um milionário, mais rico do que o máximo que se possa imaginar. Aí ele morreu. E no velório, um repórter chegou perto de um rapaz que chorava desesperadamente num canto e perguntou: O morto era seu parente? E o chorão: Não. Então por que o senhor está chorando? É por causa disso mesmo. Era uma vez um jardim zoológico tão pobre, mas tão pobre que só tinha 2 leões, mas um deles era registrado como macaco. Mesmo com o focinho torcido, o leão não podia deixar de rir. Não era nada bom ser chamado de macaco, mas a piada era boa. E o bichinho continuou entusiasmado. Sábado, final de tarde, um dia desses bem movimentados, chega o homem na confeitaria com 1000 filas para comprar pizzas, pão, Coca-Cola, frango assado. E pede para o chefe dos balconistas: Me vê um pedaço de pato assado. Pato não tem, diz o chefe. Serve frango? De jeito nenhum. Ou pato ou nada. Certo, falou o chefe e gritou lá para dentro: Ei, Zé, pega esse frango aí no forno e traz um pedaço de pato assado para o freguês. O bêbado estava caído na calçada e passou um transeunte que o levantou do chão, colocou-o encostado à parede e perguntou: Que foi que houve, meu velho? Eu vim andando por aí, ique, feito um boboca, ique, tropecei no meio-fio, ique, e caí. O senhor faz muito mal em beber, falou o transeunte. Em beber não faço não, faço mal em andar. Juquinha foi visitar o Museu Histórico. Aí cansou de andar e sentou-se numa cadeira belíssima que estava no centro da sala. Veio o guarda. Meu filho, não pode sentar nessa cadeira não. Esta cadeira é de Dom Pedro, I. E o Juquinha: Não tem problema, quando ele chegar eu me levanto. O policial esbarrou num gago que lhe perguntou: Pode me informar onde fica as
Coca-Cola de gagos? Amigo, você não precisa de escola, já gagueja muito bem. O treinador escalou todo o time, distribuiu camisas e determinou funções e posições. Só se esqueceu do jogador molenga, desajeitado e ruim de bola, que perguntou com a voz mole: "E eu, vou jogar de quê?" E o treinador respondeu prontamente: "Você vai jogar de teimoso que é." Depois de intenso treinamento, chegou o dia do primeiro salto do jovem paraquedista. Já no avião, o rapaz recebeu as últimas instruções. Conte até 10 e aperte o botão amarelo. Se o paraquedas não abrir, aperte o botão vermelho. Um jipe estará lá embaixo à sua espera, explicou o instrutor. Audaz, ele se levantou e se lançou no espaço. Seguiu as recomendações à risca. Contou até 10, apertou o botão amarelo e nada. Esperou um pouco e apertou o botão vermelho. Nada. Aí ele soltou um palavrão e continuou. Só falta agora o jipe não estar lá embaixo me esperando. A inspetora da escola estava visitando as turmas, quando Juquinha levou um tombo no corredor e berrou todos os palavrões que conhecia. Escandalizada, a inspetora perguntou: "Onde essa criança aprendeu tanto palavrão?" E a professora, muito sem graça: "Aprendeu nada, isso é dom natural." E o mesmo Juquinha: "Mariazinha, qual é o livro em que o fim está no meio?" "Ah, não sei." E ele explicou: "O dicionário." Outra do Juquinha. O professor perguntou: "Por que o mar é salgado?" E ele respondeu sem titubear: "Porque tem muito bacalhau." E Cabral descobriu o Brasil. Na manhã seguinte, o grumete foi acordá-lo. Dom Cabral, Frei Henrique de Coimbra mandou chamar o senhor para assistir à primeira missa." E Cabral respondeu: "Estou muito cansado. Diga a ele que eu vou na das 10." 2 chefes de seção conversavam no restaurante do ministério. "Quantas pessoas trabalham na sua repartição?" O outro pensou, fez cálculos mentais e respondeu: "Mais ou menos a metade." O dono da fazenda estava na rede, na varanda de casa, quando veio um carro buzinando. Calmamente, ele foi abrir o portão e desceram os engenheiros. "Viemos informar que a nova ferrovia vai passar dentro de sua fazenda." O quê, moço?" "Ferrovia, o trem de ferro." "Ah, é? Trem de ferro? Isso mesmo." "O senhor está dizendo que o trem vai passar todo dia aqui dentro da minha fazenda?" "Exatamente." "Olha aqui, moço, se o trem quiser vir, pode vir. Mas se está achando que todo dia eu vou abrir a porteira para ele passar, está muito enganado." O camarada morreu e foi para o céu. Curioso, pediu a São Pedro para ver todo o paraíso. Paciente, o velho santo, acompanhado do novo hóspede, deu uma volta pelos jardins floridos e perfumados. No percurso, iam passando por grupos felizes de pessoas que brincavam flutuando no espaço. Aí estão os budistas, mais adiante os protestantes, os mais alegres são do candomblé. De repente, diante do hóspede maravilhado, surge um muro enorme, alto, comprido. "Muro? No céu!" disse o recém-chegado assustado. "Sim, mas não se assuste. Isso aqui é o céu, meu amigo. Do outro lado também há flores, jardins e paz." "Então por que o muro, São Pedro?" "Apenas para não decepcionar os católicos." "Decepcionar? Como?" Eles pensam que só eles é que vêm cá para cima." O matuto chegou na rodoviária e falou para o moço do guichê: "Moço, me dá uma passagem para Floresbella." "Não tem estação com esse nome." "Mas tem minha filha." E tem aquela do menino que falava a língua do tati-bitati, isto é, falava tudo errado. "Zuquinha, você sabe o que é uma taba?" "Sei não, o que é?" "A mãe do tabitinho." A cabra rolava de dar risada, enquanto o filhote continuava pensando na nova palavra que tinha ouvido pela primeira vez. O bichinho sabia e por isso nem se preocupou. Satisfeito com os risos, nem percebeu a curiosidade do tabitinho, ou melhor, cabritinho. O urso, que tinha parado de rir, aproveitou e pediu novas piadas do Juquinha. Eram também as de que ele mais gostava. O bichinho da maçã amava contar as piadas que eram encomendadas, e foi de Juquinha. A professora disse para o Juquinha:
Sua redação sobre o cachorro está igualzinha do seu irmão. É que o cachorro é o mesmo, professora. Juquinha se queixou à mãe. Mãe, tem um percevejo na parede. Cale a boca, Juquinha, e não é percevejo, é prego. Mãe, tem um percevejo na parede. Não amole, menino, já disse que é prego. Mãe, tem um prego andando na parede. Esta é do pobre gato que caiu nas garras do Juquinha. A vizinha abre a porta, é o Juquinha. Dona Maria, posso entrar no seu quintal? Não, deixa que eu vou lá para você. O que caiu lá desta vez? Minha flecha. E onde ela está? Espetada no seu gato. Tarde da noite e o Juquinha de olhão aberto vendo televisão. A mãe não aguentava mais e berrou lá de dentro. Menino, vá dormir. E o Juquinha. Mãe, não grite comigo que eu não sou seu marido. Aquele casamento já durava uma eternidade. Então perguntaram ao marido qual era o segredo do sucesso. E ele respondeu, é muito simples. Na metade do dia, ela faz o que ela quer. E na outra metade, eu faço o que ela quer. O bispo ia visitar a escola. A professora de religião resolveu preparar os alunos para dar uma boa impressão. Começou testando as respostas. Quem fez você, Pedrinho? Foi Deus, professora? Muito bem, bela resposta. Prestem atenção no que vão dizer quando o bispo vier aqui. Os meninos prestaram atenção nas recomendações e na semana seguinte, compenetrados, receberam a visita. O bispo foi entrando e perguntou ao menino, quem fez você? O papai e a mamãe. O bispo não gostou da resposta e se virou para a professora com um olhar de censura. Ela, mais do que depressa, tentou consertar. Juquinha, você não deve ter entendido a pergunta. Quem fez você foi Deus. Não, professora, a senhora se enganou. O menino que Deus fez está lá no banheiro. O bandido foi condenado e enviado para uma prisão modelo. Lá chegando, o diretor logo explicou para ele. Aqui dentro, todos os presos trabalham. O que o senhor prefere fazer? E o preso? Será que o senhor não tem uma vaguinha para caixeiro viajante? A empregada chamou o jardineiro. Seu Manuel, venha cá me fazer um favor. Pois não, ó menina. O que é que tu queres que eu faça? O senhor podia me ajudar a botar remédio no buraco do rato? E disse o Manuel. Ajudar eu ajudo, agora quero ver quem vai segurar o rato. E a mãe pergunta para a menininha. Como é, filhinha? O que você estudou hoje na escola? E a menina, orgulhosa. Estudei álgebra, mamãe. Ah, que gracinha! Então vai lá, diz bom dia para a mamãe em álgebra. O elefante dava boas gargalhadas, exibindo uma bocarra que a tromba escondia. O bichinho, que tentava se lembrar de novas anedotinhas, começou a desejar ter a memória tão boa quanto a do elefante. Até que ele tinha. Confiram. Ia ter uma festa no céu. Quando o urubu avisou o sapo, ele abriu o bocão e disse, Oba! O urubu disse, vai ter muita comida. E o sapo, Oba! O urubu continuou, ei, vai ser uma curtição. Música, bebida, dança. Aí o sapo escancarou mais ainda a boca. Oba! Mas bicho de boca grande não entra. E o sapo, fazendo o biquinho, coitadinho do jacaré. Um camarada muito chato abre os braços para o rapaz que vai passando e exclama. Benê, puxa Benê, como você mudou? Era louro, ficou moreno. Era gordo, ficou magro. Era alto, ficou baixinho. Seu cabelo caiu. Você mudou, hein, cara? Qual é, me poupe? Eu não me chamo Benê, meu nome é Gervásio. E o chato sem dar o braço a torcer. Puxa, mudou até de nome. Aquele coronel do interior já passava dos 80 anos. Fazendeiro, chefe político, respeitado e temido, era o velho mais grosso do mundo. Um dia, no jantar de professores, quando a festa terminou, ouviu-se o maior ruído e logo depois aquele cheiro desagradável. A filha mais velha tentou consertar e, sem graça, virou-se para o pai e disse, pai, eu já disse para o senhor que é falta de educação arrotar a mesa. E o pai, não foi arroto, foi pum. A professora perguntou ao Juquinha, o que a sua mãe faz, menino? Ela é uma espécie de dona de casa. Que? Uma espécie preguiçosa. E na farmácia? Quer um remédio para lombrigas. E o farmacêutico? Do que elas sofrem? A velhinha sentou no banco da praça e começou a chorar sem parar.
A velha amiga perguntou: mas querida, chorando por quê? Meu cachorrinho morreu. E a amiga: que absurdo, meu marido morreu outro dia mesmo e eu não chorei tanto. E a velhinha: mas você não criou desde pequenininho. A patroa chegou em casa e encontrou a empregada toda feliz. Que cara boa, Margarida, arrumou um namorado novo? Não, madame, arrumei um novo emprego. A patroa pedia informações para a nova empregada. Por que você foi despedida do seu último emprego? Porque me recusei a continuar dando banho no filho do patrão. Mas é justo, você não podia se negar a fazer isso. Mas toda manhã, madame, antes dele ir para o quartel? O chefe desceu na fábrica e tinha uma máquina parada. Cadê o operador desta máquina? E o colega: deu uma saidinha. O chefe ficou furioso, esperou o operador voltar e perguntou berrando: onde você estava? Fui cortar o cabelo, disse calmamente. E o chefe: cortar o cabelo na hora do expediente? E o operário: ué, ele cresceu, não foi na hora do expediente? Desta vez, quem estava aos prantos era o bêbado. Entrou no bar arrasado. Era de cortar o coração. O que houve? Perguntou o garçom. Fiz uma coisa monstruosa. O que você fez? Troquei minha mulher por uma garrafa de cachaça. Santa mãe! E agora está arrependido, né? Estou morto de arrependimento. Você não sabe o que fazer para sua mulher voltar para casa? Perguntou o garçom compreensivo. Não, eu não sei como fazer para conseguir outra garrafa. A professora entrou apressada na sala de aula e, pimba, caiu de pernas para o ar. Aí a gurizada fez a maior algazarra, ficou todo mundo olhando. A professora se recompôs e, furiosa, começou a perguntar. Jorginho, até onde você viu? A professora: até o joelho. Uma semana de suspensão, seu moleque. E você, Pedrinho? Até as coxas. 1 mês de suspensão por pouca vergonha. Aí ela olhou lá no fundo e viu o Juquinha, que ia saindo de mansinho. Ei, Juquinha, aonde você vai? E ele: professora, acho melhor eu ser expulso de uma vez. O cara encontrou o amigo e contou. Sabia que o Juca morreu? Morreu nada, é boato. Tem certeza? Tenho, claro. Xi, então fizemos uma brincadeira de mau gosto com o coitado. O que foi? Acabamos de enterrá-lo. Na farmácia. Tem sal de frutas? Tem sim, senhor. Me dá um de abacaxi. Esta é da mãe do Juquinha, que se vira para a amiga e diz: quero apresentar o meu filho. E a amiga: e isso é lá filho que se apresente? Delicado mesmo era o sujeito que estava no cinema. Na metade do filme, ele se virou para a pessoa na fileira de trás e pediu: será que o senhor poderia parar de tossir para dizer ao seu filho para tirar os pés da minha cadeira? Assim eu vou conseguir prestar atenção nas legendas que a senhora, sua esposa, está lendo em voz alta. Muito obrigado. No hospital, o médico todo alegre contava para os outros a farra da noite anterior. O diretor passou por ele e perguntou: doutor, o senhor já fez a operação do paciente do 207? Operação? Deus do céu, pensei que fosse autópsia. O marido brigava muito com a mulher. Um dia ele chegou em casa e ela, tadinha, estava morta. Na delegacia, o delegado quis saber: o senhor chegou em casa, viu sua mulher com a cabeça dentro do forno e não fez nada? E o marido: pensei que ela estivesse secando os cabelos. E a assistente social, fazendo pesquisa no meio do sertão, pergunta: aqui nestas terras dá mandioca? Dá não, disse o capial. Dá batata? Dá não, senhora. Dá milho? De jeito nenhum. Arroz? Nada. Feijão? Diz ele, balançando a cabeça. Quer dizer que não adianta plantar? Não dá nada. Não, plantando é outra coisa. Da janela do escritório, o funcionário podia ver o ponto de ônibus. Eram 9 horas da manhã quando um senhor chegou e parou no ponto. Os ônibus passavam e o homem lá, firme, esperando. Quase meio-dia e ele ainda estava lá, paradão. O funcionário desceu para almoçar e, curioso, perguntou: que ônibus o senhor está esperando, amigo? E ele: estou esperando o 591. Mas esse ônibus já passou. Passou nada. Estou aqui desde cedo, na maior atenção, e só contei 234. E tinha aquela antiga dos 2 piolhos. Essa ainda era do tempo em que os frades usavam tonsura, aquela coroinha no alto da cabeça.
Pois bem, os dois piolhos estavam na cabeça do frade conversando, quando um falou para o outro, se despedindo. Até logo, te encontro à noite, lá na pracinha. O bichinho da maçã ouviu umas risadinhas que só podiam ser de algum piolinho escondido naquela porção de pelos do seu público. Afinal, o bicho grande ria muito mais alto. Como até Piolho achava graça das piadinhas dele, deixou de dar conselhos de higiene para a rapaziada e voltou para as anedotas. Então o papai, marinheiro de primeira viagem, chegou no escritório e disse: nasceu meu filho, é homem e é minha cara. E o colega: não fique triste não, rapaz, não se preocupe, tendo saúde é o que conta. O rapaz está andando perto do cemitério. Vem vindo uma mulher na sua direção. Ela para e pede fogo. Ele resolve emendar um papo. A conversa fica boa e eles começam a chegar mais perto, trocam beijinhos, etc. De repente, ele pergunta: você não tem medo de estar comigo no cemitério? E a mulher: quando era viva, eu tinha. O guia do museu diz para os visitantes: esta múmia tem 4.000 anos, 2 meses e 15 dias. Um dos turistas se espantou. Como o senhor sabe a idade com tanta precisão? É que quando eu entrei para o museu, ele tinha 2.000 anos. Mas o tempo que estou trabalhando aqui, faça as contas. Morreu um burro lá na rua da igreja da cidadezinha. E ficou lá o burro morto, dias e dias, e ninguém se mexia para tomar providências. Um dia o burro já fedia tanto que o padre não aguentou e foi avisar ao prefeito que o burro estava morto. E o prefeito querendo gozar o padre: e por que o senhor não providenciou o enterro ainda? Afinal, os mortos são responsabilidade sua. Ah, sim, disse o padre, mas antes de resolver os funerais, tenho de avisar os parentes, não é? O médico diz: meu caro, vou ser sincero, seu caso não tem mais cura. Deseja ver alguém? Sim, disse o paciente, outro médico. Sabe o que a vagaluma disse para o vagalume de noite? Apaga essa luz e vem dormir. O vagalume riu tão alto que pela primeira vez na vida o bichinho da maçã escutou risada de vagalume e, animado por isso, continuou. A babá, sentada no banco da praça, tomava conta da criança. Um velhinho, acompanhado de seu cão, puxou conversa. Eu posso me esconder onde quiser que meu cachorro me acha. A moça deu uma cheiradinha no ar e disse: já experimentou tomar um banho antes? 2 pescadores conversavam. Pois é, semana passada eu pesquei um lambari de 2 metros, aqui mesmo, neste rio. 2 metros? Fantástico! Pois ontem eu vim aqui e pesquei um lampião aceso. Aceso? Não acredito. Vamos fazer o seguinte: diminui o seu lambari que eu apago o meu lampião. O sujeito ia subindo as escadarias da penha quando passou por ele rolando uma velhinha. E rolando ela foi se espatifar lá embaixo. Atrás da velhinha veio um menino e gritou para ele: o senhor não viu a velhinha? Não podia ter segurado ela? E ele: ué, pensei que estivesse pagando promessa. O menininho de olhão grande e jeito quieto entrou na igreja e ficou lá no fundo quietinho. O padre fazia o sermão e lá pelas tantas falou para os fiéis: quem quer ir para o céu? Todos os presentes levantaram a mão, menos o menininho. Aí o padre perguntou: você, meu filho, você não quer ir para o céu quando morrer? Ah, falou o menino, quando eu morrer eu quero. Eu pensei que o senhor estivesse organizando a excursão para hoje. O freguês entrou na loja de aves e viu 2 passarinhos numa gaiola, um preto e o outro branco. O preto cantava que era uma beleza. O freguês ficou encantado. Quero o passarinho preto. O dono da loja desceu a gaiola e entregou-a ao freguês com os 2 passarinhos. Mas o freguês falou: eu só quero o que canta. Pode tirar o outro da gaiola? Aí não dá, doutor. O senhor só pode levar os 2 juntos. E por quê? Porque o preto é que canta, mas quem compõe é o branco. O louquinho disse para o vizinho de quarto que já tinha morado na África. O amigo, curioso, perguntou: é verdade que lá na África só tem mulher preta? Que nada, tem pretas e brancas. Ah, então também tem listradas? E o amigo se vira para o outro. Sabe qual é a coisa mais rápida do mundo? É o pensamento? Não. A luz? Também não. Então o que é? Dor de barriga.
Dor de barriga? Ontem tive uma e não deu tempo nem de pensar e nem de acender a luz. O garoto era meio maluquinho. O fazendeiro amigo do pai fez o favor de empregá-lo na fazenda. De manhã, o fazendeiro passou no curral e o pobre do menino estava lá, pelejando para tirar o leite da vaca. Ajoelhava, deitava, se enfiava pelas pernas da vaca, levava com o rabo na cara, um desacerto. O fazendeiro, vendo a confusão, sugeriu: assim não dá, amanhã você traz um banquinho e tenta de novo. Ele acatou a sugestão e no dia seguinte foi para o curral com o banquinho. Meia hora depois, voltou todo arrebentado, banco quebrado e balde vazio. O que houve, meu filho? Não conseguiu tirar o leite? Nada, patrão. O diabo da vaca é teimosa. Não quis sentar no banquinho de jeito nenhum. Disse o paciente ao analista: doutor, estou curado. Eu concordo, você já está de alta. Que bom, doutor. Quer dizer que nunca mais vou roubar? Acho que não. Creio que você já superou a sua cleptomania. Mas o que eu faço se tiver recaída? Ah, sim, nesse caso, vê se me arranja um Rolex. Na festa: o senhor é a cara da minha sogra. A única diferença é o bigode. Mas eu não tenho bigode. Pois é, minha sogra tem. A professora pergunta ao Juquinha: quantos anos você gostaria de ter? Eu queria ter 6 anos. Estou cansado de ter 5. Eu já tenho 5 anos há 1 ano. E aí a professora pergunta ao irmãozinho mais novo do Juquinha: e você, quantos anos gostaria de ter? Uns 12, porque minha barriga ia ser maior e eu ia poder comer mais. A mulher foi visitar o psiquiatra. Entre, minha senhora, falou a enfermeira do alto do armário. Aí a mulher foi entrando pela porta. Por aí não, explicou a assistente. Entre por debaixo da mesa. Finalmente a mulher chegou ao médico. Sente-se. Qual é o seu problema? Não sou eu, é meu marido. Ele cismou que é um canário. Canário? Sim. Belga? E que diferença faz? Ah, muita, disse o médico. Se for belga, eu compro na hora. O menino da cidade estava observando o cavalo do entregador de leite na fazenda. Aí viu o cavalo fazendo xixi. Quando o entregador voltou, o menino quis saber: você ainda tem muitas entregas hoje? Por quê? Ah, porque acho que você não vai muito longe, não. Seu cavalo acaba de derramar toda a gasolina. O presidente de um país bem distante mandou chamar o ministro e perguntou: quanto nós temos de reserva? Uma nota, presidente, dinheiro para burro. Dá para a gente aguentar quanto tempo? Ah, presidente, nem precisa se preocupar. E nossas reservas no exterior? Tudo em ordem. Então o país está salvo? O país? Qual é, presidente? Eu pensei que o senhor estivesse falando da gente. O motorista vinha voando pela estrada a 1000 por hora. Não deu outra, se espatifou numa árvore. Pouco depois estava diante de São Pedro. Ao lado, viu uma cara conhecida. Espera aí, você não é o meu anjo da guarda? Sou. E onde você estava que me deixou bater daquele jeito? Olha aqui, meu filho, falou o anjo. Passou de 120, eu pulo fora. O avião chacoalhava muito devido ao mau tempo. A aeromoça tentava acalmar os passageiros quando percebeu que um deles estava tão apavorado que começava a ficar roxo. Falta de ar, cavalheiro? Não, senhorita, falta de terra. O bichinho não reconheceu o barulho que estava bem próximo dele. Quando virou o rosto, viu a borboleta dando voltas no ar com sua risada. O bichinho da maçã gostou de ouvir o riso da borboleta e achou que hoje ele estava mesmo inspirado. O barbeiro adorava uma conversa, mas nesse dia a barbearia estava deserta. Quando entra o primeiro freguês, o barbeiro se adianta todo animado, simpático e pergunta sorrindo: como quer que eu corte? E o freguês sério: calado. Juquinha: na sua casa, quem é que manda mais? Meu pai. Como você sabe? Quando eu quero sair, eu peço para ele e ele deixa. Aí eu posso ir se a minha mãe deixar. O marido morreu e a mulher ficou lá, firme, feiosa, bruta, durona na queda. E chata, muito chata, como sempre tinha sido durante toda a vida dele. Um dia, ela foi a um centro espírita. O marido baixou lá. É você, marido? Sim, sou eu. Você está feliz, marido? Muito, mulher, muito feliz. Mais feliz do que quando estava aqui comigo, seu safado? Sim, muito mais. Então vá, me conte como é o céu.
Quem disse que eu estou no céu? O sargento convoca a turma formada no pátio. Quem estiver disposto a morrer pela pátria, dê um passo à frente. Todos deram, menos um. O sargento ficou indignado. E você, recruta, não quer morrer pela pátria? Não, sargento, eu topo ficar tomando conta dela, sozinho. O louquinho estava parado com um cordão amarrado na ponta de uma vassoura pescando, na maior concentração. Mas não tinha anzol no cordão. Mesmo assim, de vez em quando, o louco dava um puxão. Está fazendo o que aí, ô biruta? Perguntou alguém que passava por ali. Estou pescando, não está vendo? Ah, é? Pescando sem anzol? E daí? Aqui não tem peixe? Tem outra de maluquice. O cara já estava ali embaixo do poste procurando algo no chão havia mais de uma hora. Já passava da meia-noite e a rua estava deserta. O porteiro de um edifício que observava a cena ficou curioso. Ei, amigo, quer ajuda? O que o senhor perdeu? Perdi minha chave e não consigo achar. Talvez com sua ajuda, quem sabe? E os dois começaram a procurar juntos. Se abaixaram no chão, procuraram e nada. Então o porteiro se vira para o rapaz. Você tem certeza de que perdeu sua chave aqui, companheiro? Claro que não, responde o maluquinho. Mas você acha que eu ia ser burro de procurar longe da luz? O amigo disse para o outro. Coloquei um anúncio no jornal pedindo uma esposa. Muitas mulheres responderam. Mulheres poucas, mas maridos mais de 30. O menino da cidade foi pela primeira vez a uma fazenda. Logo de manhãzinha, foi dar uma volta e no curral viu uma mulher tirando leite. Parou, bateu um papo com a velhinha e antes de continuar o passeio, resolveu perguntar. A senhora tem ideias das horas? Claro, disse a velha. Aí levantou o rabo da vaca, enfiou a cabeça embaixo, olhou e disse que eram 7h23. O menino ficou boquiaberto. Como ela poderia saber com tanta precisão? Curioso, resolveu descobrir mais sobre aquela técnica de ver horas, levantando o rabo da vaca, e perguntou. E a velhinha respondeu. É que levantando o rabo da vaca, eu tiro ele da minha frente. E tirando ele da minha frente, eu vejo a torre da igreja lá da pracinha. E vendo a torre da igreja, é só olhar para o relógio. Esta fundiu a cuca do garçom. O freguês sentou e pediu um chope. Ele trouxe o chope e o freguês pediu para trocar o chope por uma laranjada. Ele trocou e o freguês bebeu e saiu sem pagar. Ei, disse o garçom, o senhor não pagou a laranjada. Claro, troquei pelo chope. É, mas o senhor não pagou o chope. Claro, eu não bebi. O menininho chegou para a mulher grávida e perguntou. O que a senhora tem na barriga que está tão grande? E a mulher, muito atenciosa, tenho meu filhinho, que eu amo tanto. E o menino, ué, se ama tanto, por que a senhora engoliu ele? O cara pálida perguntou ao canibal, como você se tornou comedor de carne humana? Comecei roendo unha. Um anjo diz para o outro, parece que amanhã o tempo vai nublar. Que bom, assim a gente vai ter lugar para sentar. O guarda abriu a cela e colocou os dois presos dentro. O mais desembaraçado, antes de se instalar, perguntou, quantos anos você pegou? 10. Eu peguei 15. Então você pode ficar com a cama perto da porta, porque vai sair primeiro. O caipira sentou-se à mesa no restaurante do trem, comendo devagar, quando uma senhora e seus 2 filhos se sentaram. Enquanto eles faziam o pedido e aguardavam, o caipira continuou a comer. Acabou, pegou o palito, esticou-se na cadeira e soltou um arroto enorme. A mulher indignada. O senhor tem o hábito de fazer isso na frente dos seus filhos? Tem regra fixa não, dona. Às vezes eles arrotam primeiro, às vezes arrota eu. O soldado foi para a guerra. De repente, no meio de uma batalha, o comandante berrou. Todos os homens, atenção! Agora a batalha vai ser homem a homem. Chefe, perguntou o soldado, vai lutar um homem contra outro? Claro. Dá para o senhor me mostrar qual é o homem que vai sobrar para mim? Quem sabe a gente entra num acordo. Nisso, a hiena pediu mais piadas de maluco. Ela não precisava de muitos motivos para rir, mas as piadas de louco ela adorava e ria de perder o fôlego. O bichinho aceitou contar mais uma. Perguntou um louco ao outro. Que horas são? Faltam 15 minutos. 15 minutos para quantas horas? Sei lá, perdi o ponteiro das horas.
Este, além de maluco, tinha problema de memória. Foi ao médico, tratou-se e semanas depois voltou. Como é? Sua memória melhorou? Perguntou o doutor. 50%. Como? Agora eu já lembro que me esqueci de alguma coisa. O homem era novo no hospital psiquiátrico. Doutor, eu vim para cá porque vivem me dizendo que eu tenho mania de grandeza. Vamos ver. Me conte sua história desde o começo para eu ver se posso ajudar você. Pois não, doutor, disse o homem sentado. Em seguida levantou-se, abriu os braços e falou. No princípio, tudo eram trevas. Essa foi lá no parque. O guarda gritou. É proibido nadar nesse lago, amigo. Não estou nadando, estou me afogando. Ah, então pode. O médico quis saber o que era aquilo na testa do paciente. Uma mordida. Mordida na testa? É. Quem mordeu você? Eu mesmo. Como você fez? Subi num banquinho. A hiena estava adorando, estava ficando até roxa. O bichinho da maçã achou que era melhor mudar o assunto. Era melhor uma história pacata para dar um pequeno intervalo. Lembrou uma de enterro. A procissão imensa passava pelas ruas da cidadezinha. Um viajante recém-chegado, curioso, se aproximou de um caipira meio cambaleante que seguia o enterro e perguntou: quem é o morto? O caipira olhou o homem com o rabo do olho e disse: é o que está no caixão. O desconfiado leva a esposa ao médico. O médico manda a cliente entrar e ele entra junto. Começa o exame. O médico apalpa o pescoço e pergunta: dói aqui? O marido só olhando. O médico apalpa a clavícula, o estômago e vai descendo, apalpando e perguntando se dói. Quando chegou no umbigo, o marido interrompeu. Olha, doutor, daqui para baixo o senhor só pergunta e deixa que eu apalpo. 2 fazendeiros, desses bem teimosos, turrões, acostumados a mandar, vinham de carro pela estrada, um para lá e outro para cá. Nisso aparece uma ponte e só dava para passar de um em um. Pensa que algum dos 2 cedeu? Ambos aceleraram seus carrinhos velhos e chegaram juntos ao meio da ponte. Frearam os carros e ficaram ali, parados, quietos, cada qual esperando o outro ceder. Um deles finalmente se mexeu. Saiu do carro e pegou no porta-malas uma coleção completa de almanaques. Voltou para o carro, se ajeitou no banco e abriu o número 1 da coleção. O outro perguntou de lá: o senhor vai ler a coleção inteira? Vou. Por quê? Por causa de nada, disse o primeiro. E se ajeitando no banco do seu carro, completou. Só para saber, quando o senhor acabar, pode fazer a gentileza de me emprestar a leitura? O comerciante do interior foi à cidade grande e resolveu ir ao restaurante comer um prato do qual tinha ouvido falar anos atrás. Sentou-se e pediu ao garçom: me traz trofas com pibelas. O garçom nem titubeou. O comerciante comeu e gostou tanto que no outro dia repetiu o prato. E durante toda a sua estada na cidade fez o mesmo. No último dia, chamou o gerente. Gostei demais do seu restaurante e apreciei muito o prato de trofas com pibelas, mas eu queria pedir um favor. Pois não. Por favor, me diz o que é trofa e o que é pibela? O guarda chegou para o pescador dizendo que era proibido pescar. Mas eu não estou pescando. Como não? Não está com a vara na mão? Estou. E na ponta não tem linha? Tem. E no final da linha não tem um anzol? Tem sim. E a minhoca não está dentro da água? Está. Então o senhor está pescando. Não, senhor. Estou dando banho na minhoca. O pão duro ficou doente. Quando o amigo disse o preço da consulta, ele levou um tremendo susto. Como fazer? Então, ele mesmo, o amigo, disse que conhecia um médico que era barateiro. E com uma vantagem. Quando o cliente voltava pela segunda vez, ele só cobrava a metade do preço. O pão duro não teve dúvidas. Chegando no consultório médico indicado, foi entrando e dizendo: bom dia, doutor, sou eu de novo. O alfaiate vendeu um terno lindo para a madame dar ao filho. O menino vestiu e o terno parecia sob medida. No dia seguinte, o menino foi a uma festa e voltou imundo. A mãe deu bronca, reclamou e lavou o terno. Quando secou e passou, o terno tinha encolhido para mais da metade. A manga só ia até o meio do braço, a calça dava nos joelhos. Furiosa, ela pegou a pobre criança e levou na loja para reclamar com o alfaiate.
foi puxando e entrando com o menino, quase sufocado dentro da roupa. O esperto do alfaiate veio lá do fundo, correndo e sorrindo. Meu Deus, que gracinha! Como o menino da madame cresceu! Velha esperta era aquela. Quando queriam saber por que ela não tinha se casado, dizia: eu tenho um cachorro que ronca, um papagaio que só fala palavrão, um gato que passa a noite toda fora de casa. Para que eu preciso de um marido? A professora perguntou ao Juquinha: se tivesse 4 moscas em cima da mesa e você matasse uma, quantas ficariam? Uma, tia. Uma, Juquinha. Claro, a mosca morta. As outras 3 voariam. O casal senta num banquinho da praça e o marido fala: pois é, amanhã faremos 25 anos de casados. Eu sei, marido. É tempo, hein? A mulher pensou e disse: olha, marido, bem que a gente podia matar umas galinhas amanhã, né? E por que, mulher? Coitadas das galinhas, que culpa elas têm? A professora pergunta ao Juquinha: quando começou a Guerra dos 100 anos? Não sei, mas eu sei quando terminou. E quando? 100 anos depois. O cara foi ao oculista. O que está escrito no cartaz? Ah, não dá para ler, doutor. A frase maior, a de cima, não dá. Então, que letrona é essa aqui? Onde, doutor? Na parede. E que parede? O sábio se achava muito esperto e queria mudar o mundo. Achava que Deus, antes de sentar para fazer o mundo, devia ter feito um curso de organização e método. A pressa de fazer tudo em 7 dias o tinha feito fazer um monte de coisas erradas. Essa era a opinião daquele sábio, explicou o bichinho. Tenho nada com isso, não. E continuou a piada assim. Um dia, deitado na relva, o sábio viu um bando de gaivotas voando sobre ele, enquanto o boi passava vagarosamente pelo pasto. Pensou com seus botões: outro equívoco, outra injustiça. Bois e vacas que são tão úteis se arrastam pelas estradas lentamente, enquanto os pássaros tão inúteis voam ágeis e livres pelo céu. Nesse exato momento, alguma coisa lhe caiu sobre a cabeça. Ele passou a mão e descobriu que era titica de passarinho. Então olhou para cima e disse: retifico! Já pensou se boi voasse? A mãe, tentando educar o Juquinha: meu filho, você sabe o que acontece com os meninos que mentem? Sei sim, conseguem entrar em filme impróprio para menores de 14 anos. Esta é do amigo que chega para o outro e diz: tua namorada, hein? Cada dia a vejo com um rapaz diferente. Verdade? Vai lá na praça ver. E chegando lá, realmente ela estava com outro. Como é? Você não vai bater nela para ela aprender a não trair você? Vou. Vamos lá então. Agora não, espera ela aparecer com um cara mais fraquinho. A madame foi passar as férias numa estância hidromineral para ver se melhorava a fachada. Chegou animada, cheia de esperança e puxou conversa com o rapaz da portaria do hotel. É verdade que o clima aqui é maravilhoso? Ah, as pessoas não se queixam. A água cura mesmo as pessoas? Dizem que cura. Imagina, senhora, que quando eu cheguei aqui, eu não tinha um fio de cabelo, não abria os olhos, não falava e nem andava. Inacreditável, que recuperação! E quando foi isso? Perguntou a mulher entusiasmada. E o rapaz: ah, eu nasci aqui. O menino engoliu um rato, foi ao médico e ele receitou um gato de hora em hora. E se não der resultado? Quis saber a mãe. Então bota um supositório de queijo. O rato caiu na gargalhada. O gato tentava torcer o focinho e fazer cara de sério, em solidariedade aos gatos da piada, mas não conseguiu e teve de rir também. O bichinho olhou para cima e percebeu que o sol já se punha. A coruja se preparava para tirar os óculos. Estava quase na hora de interromper a sessão. Ele pensou na última piada e rapidamente selecionou algumas das que mais gostava para o fim de tarde. O rapaz disse para outro: cara, nunca vi ninguém mais duro que o Zeca. Semana passada ele estava duro, ontem também, e hoje está durinho da Silva. Pediu dinheiro emprestado para você, é? Não, eu é que pedi para ele. 2 velhos amigos se encontraram. Como vai a sua mulher? Ah, você não soube? O que houve? Perdi ela na Central do Brasil. Atropelada? Não, fugiu com um maquinista.
Um dia, o fiscal foi à oficina da fábrica. Era proibido fumar e tinha um operário fumando. Vendo o fiscal a tempo, jogou o toco do cigarro no chão. Fez cara de quem não estava nem aí. O fiscal se aproximou dele, deu uma paradinha, olhou para o chão e perguntou: "Essa guimba é sua, é?" E o operário: "Pode pegar, o senhor viu primeiro." "Atenção", falou o bichinho. "Esta é uma anedota de trás para frente." Todo mundo caladinho. Aí ele repetiu: "Pessoal, é uma anedota de trás para frente." Todos caladinhos. Alguém deve ter dito: "Vai, conta a anedota." E o bichinho: "Ué, estou esperando vocês rirem." Mesmo com todas as risadas, o bichinho parou um instante e pensou que os bichos deviam estar bêbados de sono. Eles estavam tão distraídos com as histórias que nem tinham reparado que já estava completamente escuro na floresta. Olhando com mais cuidado, o bichinho da maçã percebeu que até a coruja e o morcego já tinham se juntado ao grupo. Estava realmente tarde. O macaco reclamou do silêncio, apoiado pelos outros. "Vamos lá, bichinho, continua! Mais uma!" Debaixo de protestos, o bichinho da maçã disse que não dava e prometeu repetir a dose mais uma vez. Aí os animais aceitaram e pouco a pouco foram se retirando. Durante a noite, de vez em quando, uma gargalhada ao longe acordava o bichinho. Meio dormindo, ele dizia: "Ah, deve ser o hipopótamo. Agora é que ele entendeu a piada." Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Nome do livro: As Anedotinhas do Bichinho da Maçã. Autor: Ziraldo Alves Pinto. Descrição da capa: capa com desenho de uma paisagem com animais na margem de um rio. No centro, da esquerda para a direita, um mico-leão dourado, um hipopótamo, um coelho, uma hiena, um elefante, um rinoceronte, uma onça, um rato e um gato. Acima, no canto esquerdo, uma árvore com uma grande maçã vermelha e reluzente, e um bichinho rosado, de rosto redondo e sorridente. Ao lado, na cor vermelha, laranja e amarela, o título: As Anedotinhas do Bichinho da Maçã. Acima, o nome do autor, Ziraldo, com formato de assinatura. Na parte inferior, o reflexo dos animais no rio. Abaixo, na cor azul, o texto: Bom para rir e gostoso de ler. Em seguida, o logo da editora Melhoramentos. Leitura de contracapa. O detetive pergunta: alguma pista? Nada. Nem um fio de cabelo? Nenhum. Ótimo. Vão lá e prendam o careca. Conta outra, conta outra. E o bichinho da maçã contou todas. Este livrinho foi, no seu início, encomenda de uma professora que viu o entusiasmo dos seus alunos, que se iniciavam no prazer da leitura, envolvidos avidamente com os livros de anedotas que o velho jornal Pasquim publicava. Ela me disse: não dá para contar umas piadinhas mais inocentes? A moça atenta havia descoberto que nada desenvolvia mais a alegria de ler de suas crianças do que historinhas que elas entendiam depressa e morriam de rir. Nem precisa que elas sejam meio proibidas, a moça concluiu. Atendi ao pedido da professora, e esta já é a 5ª ou 6ª versão desta coleção de piadinhas, que eu mesmo ilustrei. Desde a primeira edição, teve muito mais versão de crianças do que de anedotinhas. Ziraldo. É sempre uma alegria ouvir as historinhas do bichinho da maçã, que comecei a publicar no primeiro livro que escrevi sobre ele. Vocês se lembram? Ele dentro da maçã, gritando para o Adão, que já ia engoli-lo com maçã e tudo.
Tem gente! As crianças gostaram muito dessa história, me parece, mas gostaram muito mais das anedotas que o bichinho contava para seus amigos, ao pé da árvore, lá no seu mundo, ou no seu paraíso. Aí as crianças me disseram: no próximo livro do bichinho, deixe que só ele conte histórias. Você fica calado. Tudo bem, fica combinado assim. A partir da próxima página, eu saio da brincadeira. E vocês ficam aí, na companhia do bichinho, de sua turma e de suas anedotinhas. Divirtam-se. Ziraldo. Pasta 1. Tão logo acordou, o bichinho da maçã convocou toda a bicharada da floresta. Reuniu a turma embaixo da sua árvore e, com todos instalados confortavelmente na sombra, se ajeitou para começar a contar suas piadas. Com o canto do olho, deu uma conferida. Estavam todos ali. Até mesmo o caracol já havia chegado. O bichinho começou a contar anedotas uma atrás da outra e os animais não pararam mais de rir. A primeira piada que ele contou foi uma de maluco. Um louco se vira para o vizinho de quarto e comenta: estou tentando ouvir o rádio, mas ele não dá sinal de vida. Você mexeu nele? Mexi sim, ele estava muito sujo, achei melhor lavá-lo. Ah, vai ver, você afogou o locutor. Outra de louquinho. Ele conversava com o visitante no hospício e falava tão bem e com tanta lógica que o visitante começou a duvidar de que o louco fosse mesmo maluco. Diga, amigo, você é mesmo louco? Eu? Claro que não, disse o louco ofendido. Sou apenas surdo-mudo. Um bêbado cambaleava pelas ruas quando avistou um guarda e foi pedir informação. Seu guarda, para que lado fica a esquina? E o guarda: você está justamente com os pés sobre ela. E o bêbado levantando o sapato: ah, então é por isso que eu não conseguia encontrar a danada. O japonês, dono de uma grande granja, levou um casal amigo para visitar suas instalações. Eles apreciavam muito a visita, os detalhes, o frigorífico, a limpeza, tudo uma beleza. Quando chegaram ao matadouro, onde as galinhas eram sacrificadas para serem congeladas e mandadas aos supermercados, a mulher perguntou ao japonês, muito impressionada: mas o senhor não sente pena de matar tantas galinhas? Não, disse o japonês. Galinha muito acostumadinha a morrer, não? E tinha aquele professor de gramática que gostava de falar direitinho, um português limpo, a pronúncia bem caprichada, os termos bem escolhidos. Ao ouvir as gírias que os filhos usavam, ficou escandalizado e pediu: eu queria pedir um favor, pode ser? Claro, papai. Por favor, não falem duas palavrinhas. Uma é cafona e a outra é careta. Está bem? Tudo bem, papai. Quais são as palavras? O ladrão entrou na igreja para roubar o dinheiro das missões. Pegou o canivete e, quando já ia arrancando a tampa da caixa, o padre saiu da sacristia e percebeu que tinha alguém lá. Quem está aí? Sem saber o que fazer, o ladrão subiu lá para o altar e ficou com os braços abertos em cruz, se fingindo de estátua, ou de imagem de santo. O padre se aproximou do ladrão estátua e iluminou a imagem do santo com uma lanterna. Quem está aí? Responda ou eu atiro. E trocou a lanterna por um revólver. O ladrão, apavorado, gelou e respondeu: sou um anjo que apareceu para o senhor. Ah, é um anjo, é? Um anjo? Então voa. Vou, eu atiro. Não posso, padre. E não pode por quê? Não é anjo? Anjo voa. E o ladrão: é que eu ainda sou filhote. Pela reação dos bichos, o bichinho percebeu que agradava. Ele estava num dos seus melhores dias. E aí continuou. Tem aquela da mulher que telefona para o escritório do marido. Meu bem, nosso carro bateu. E o marido: e o outro? Apanhou muito? O bêbado se vira para o amigo e explica: perdi minha mulher por causa da bebida. Como? Foi atropelada por um caminhão de cerveja. Era uma vez 3 fradinhos muito piedosos, muito santos e muito puros. Um dia os 3 resolveram fazer um piquenique.
Foram para o campo, estenderam a toalha sobre a relva e botaram lá seus refrescos, seus bolos e seus queijos. Saíram para dar uma voltinha e, quando voltaram, encontraram tudo mexido. O primeiro fradinho se virou e disse: castigo! Quem bebeu o meu refresco vai ficar a vida inteira soltando pum. O segundo fradinho falou: quem comeu o meu bolo vai ficar a vida inteira rotando. O terceiro fradinho falou: quem comeu o meu queijo vai ficar com a dança de São Guido. Nesse exato momento, o céu trovejou, as nuvens escureceram e de trás de uma moita saiu um ratinho, dando pulinhos, mexendo as cadeiras e fazendo pum, ique, tchá, 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 pum, ique, tchá, 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 pum, ique, tchá, tchá, tchá. O juiz se vira para o ladrão e diz: quer dizer que, não satisfeito em roubar o dinheiro, você também roubou pulseiras, colares e brincos de ouro. Por quê? É que me lembrei que só o dinheiro não traz felicidade. Juquinha foi ser escoteiro. No primeiro dia chegou em casa todo feliz. A mãe perguntou: fez sua boa ação hoje, filho? Fiz, mãe, mas deu um trabalhão. O que foi que você fez? Ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Mas, meu anjo, isso não é trabalho nenhum. Não é, hein? A senhora precisava ver. A velha não queria atravessar de jeito nenhum. Em plena selva, 2 índios canibais descobriram entre os destroços de um avião uma série de revistas. Começaram a rasgá-las e a engolir fotos de homens, mulheres e crianças. Diante do sabor das revistas e da dificuldade de engolir a papelada, um se vira para o outro e pergunta: fala a verdade, você acha que essa comida concentrada tem valor nutritivo? A professora quis saber: Juquinha, o que a sua mãe faz? Ela também é professora. Ah, que legal! E ela gosta? Ela só reclama de uma coisa. De quê? Das crianças. O médico chama o técnico para consertar a sua televisão. Quando o técnico diz o preço, o médico protesta: você está cobrando mais do que eu cobro para consertar gente. Eu sei, mas é que o senhor trabalha sempre com o mesmo modelo. O dono do apartamento pressionou o inquilino. O senhor já está devendo 3 meses de aluguel. E o inquilino: mas eu não tenho dinheiro, é só um inventor. Pois invente já um jeito de me pagar. A vidraça da vizinha apareceu quebrada. A mãe mandou chamar o Juquinha. Você quebrou a vidraça, filho? Foi sem querer, mãe, um acidente. Como acidente? Eu estava limpando o meu estilingue e ele disparou. Chega o bêbado na farmácia. Me dá aí uma aspirina. Quer que eu embrulhe? Claro! O senhor quer que eu vá enrolando ela por aí? A madame perguntou para a lavadeira: como é? Lavou a gata, como eu te pedi? Sim, senhora. E onde ela está? Morreu. Morreu? Como? Banho não mata a gata. É, madame, ela resistiu à lavagem, mas na hora de torcer... Na lojinha da estação. Me dá uma ratoeira, rápido, que eu tenho de pegar o trem. Desse tamanho nós não temos. A enfermeira disse ao médico: doutor, um cego quer ver o senhor. Diga para ele que eu não faço milagres. O Juquinha perguntou por que o Santos Dumont, quando voltou ao Brasil, não fez um show no Maracanãzinho. A professora não sabia. E o Juquinha: é porque ele não aguentava 14 bis. O jacaré ria tanto que o bichinho decidiu contar uma piada mais longa para o jacaré ter tempo de recuperar o fôlego. O jacaré adorava piadas do Juquinha. Ele chorava de tanto rir, se bem que aquelas deveriam ser lágrimas de crocodilo.